Prazer, Thaís Muri. Quem sou eu? As definições estão sendo atualizadas. Eu sou uma pessoa comum, mas inconformada. E em algum momento, alguns anos atrás, eu tomei uma decisão muito forte de embarcar numa busca sem volta para viver uma vida extraordinária, incomum. Eu vim de uma família muito simples. Minha mãe, professora, meu pai era um cara que fazia de tudo. O forte dele era estar na rua, lidando com pessoas, vendendo e trabalhando para si mesmo. E eu passei a maior parte do meu tempo com os meus avós na minha infância, né? Meu pai veio de uma criação muito rígida, então ele me tolhia muito, exigia muita perfeição de mim, queria que eu fosse alguém que eu não era. Os meus avós já faziam o contrário. Eles me permitiam explorar o que eu tinha de melhor, que era a comunicação, a imaginação, os sonhos. E isso me fez uma criança extremamente criativa, cheia de ideias. Realmente tive uma infância feliz. Desde pequena, eu sonhava com coisas que pareciam muito distantes. Aos olhos de outras pessoas eu nunca pudesse alcançar. Mas era o inconformismo que não me fazia acreditar que aquilo que estava muito distante simplesmente não era para mim. Se estava longe, eu só tinha que percorrer um caminho mais longo para chegar lá. Por uma fase da minha vida, eu cheguei a me permitir acreditar que sonho era coisa de gente tola. Um dia eu conto essa história para vocês. Isso foi uma fase onde eu acreditei que para sobreviver nesse mundo louco de pessoas frias, ruins, egoístas, eu tinha que simplesmente me tornar também uma pessoa fria. Eu não fiquei muito tempo nessa fase, porque Deus deu uma puxadinha na minha orelha. Muito cedo eu entendi que para cada um de nós existe uma promessa. E se tem promessa, ela vai se cumprir. Cada um de nós nasceu para ser alguém, para ser algo, para ter o seu lugar. Bom, minha mãe, como professora, valorizava muito o estudo. Então ela sempre fez questão de me botar nas melhores escolas para que eu pudesse ter uma boa base e pudesse escolher uma boa faculdade, ter um bom futuro, baseada naquilo que ela acreditava. Encerrei o ensino médio, preocupada em não desapontar os meus pais, porque eu sabia que aquele era o sonho deles para mim. Eu me matriculei na faculdade de Direito. Me matriculei. E adivinhem só, meus amigos, eu desapontei os meus pais. Eu precisei de uma semana para entender que ali não era o meu lugar. Eu tava me questionando o que eu tava fazendo ali. Pra que eu tava ali? Eu não queria saber da chopada do fim de semana, porque na minha cabeça eu podia ir pra chopada do fim de semana da faculdade, mesmo sem estar na faculdade. Eu não queria ser juíza, eu não queria ser advogada. O que eu tava fazendo ali? Aquilo não fazia sentido pra mim. Eu tava ali pra pegar um diploma e entregar na mão dos meus pais. Que profissional seria eu dentro da área de direito? Talvez um péssimo. Talvez por isso hoje a gente veja tantos profissionais insatisfeitos com suas profissões hoje, porque muitas das vezes elas não são feitas por amor. Quando eu entendi isso, eu resolvi realmente dar tchau para a faculdade de Direito. Fui fazer o curso de Design de Interiores, porque nessa época de escola, quando eu era criança, eu fiz uma promessa para minha mãe, baseada nas dores dela e no sofrimento dela. Eu prometi que eu ia construir uma casa para ela. Então na minha cabeça ficou que eu tinha que fazer engenharia civil ou arquitetura para poder dar essa casa para minha mãe e realizar o sonho dela. Mais uma vez, eu estava colocando o sonho de alguém na frente dos meus, criando expectativas para mim, baseada no sonho de alguém ou numa promessa de criança. Então cuidado com as promessas que você faz até quando você é criança, né? Se você fez alguma promessa quando você é criança, talvez ela tenha alguma referência hoje na sua vida. Nessa época eu já estava com 18 anos e já namorava o meu marido. Eu fui fazer o curso técnico de design de interiores e estava indo tudo bem. Nessa época parecia que a minha vida estava ótima, que estava tudo certo. Eu estava fazendo algo que eu gostava, com uma vida já bem diferente da que eu tinha, e até um pouco mais independente, estava trabalhando, estudando. Eu estava com uma viagem, a primeira viagem que eu tinha sonhado em fazer programada, eu descobri que eu estava grávida. E mais uma vez a minha vida estava prestes a dar um giro de 360. Eu estava com 18 para 19 anos, era uma menina. Na minha cabeça eu era muito nova. E com isso eu joguei o curso tudo pro alto, literalmente, por conta do meu medo. Medo de julgamento, medo do que as pessoas iam falar ao meu respeito, vergonha por estar de fato grávida, tão nova. Eu deixei o trabalho de lado também. Eu e meu marido decidimos então juntar as escovas de dente. Eu descobri a gravidez e minha mãe estava indo morar numa outra cidade. Eu não podia simplesmente dizer pra ela, não muda não, fica aqui porque eu tô grávida e a minha vida agora é mais importante do que a sua mudança. Então eu vim morar com meu marido na casa da família dele. Eu tratei de me isolar. Eu consegui, aos pouquinhos, deixei o curso, deixei o trabalho,
Minha mãe foi pra outra cidade, eu fui abandonando os meus amigos. Era como se já não tivesse um mundo além do meu. Só eu e a minha gravidez e pronto. Minha vida era essa. Casa, médico, exame. Só conseguia pensar que eu não ia ter outra oportunidade com aquele ser que eu tava gerando. Eu não tinha várias chances de ser a melhor mãe que eu pudesse ser. Porque a minha família era a base. Eu podia fracassar com qualquer coisa. Como eu não tive uma estrutura familiar, eu só pensava que eu não podia fracassar com meu filho. Meu primeiro filho nasceu, eu me dediquei 100% para ele, e naquele momento aquilo parecia bastar. Um ano depois, eu engravidei novamente, tive meu segundo filho e permaneci sendo mãe, e tudo parecia bem. Até que quando o meu segundo filho estava com mais ou menos um ano e meio, eu comecei a refletir muito sobre como estava a minha vida naquele momento, sobre as promessas que eu tinha para minha vida, sobre o que eu queria ser, sobre os sonhos que eu tinha, as ambições que eu tinha, quem eu estava sendo ali. Eu era mãe, eu era esposa, dona de casa, mas quem era a Thaís Muri? Eu não conseguia me enxergar. E foi onde eu tomei a decisão de que eu precisava sair daquele isolamento que eu criei por quase 3 anos na minha vida, encarar o mundo de frente. Parar de me esconder e buscar ser a pessoa que eu nasci pra ser. Mas por onde? Acho que essa é a pergunta que mais ecoa pra quem é mãe e dona de casa, pra quem tá muito tempo fora do mercado de trabalho. Comecei a trabalhar muito cedo pra poder ajudar a minha mãe, pra poder fazer as minhas coisas de adolescente. Então eu sentia falta do meu lado produtivo. Eu comecei a refletir sobre isso, o que eu podia fazer, como eu podia fazer, como eu ia me encaixar de novo no mercado de trabalho sem ter uma profissão. E foi ali que eu dei meu primeiro passo em direção ao empreendedorismo que a gente chama na vida adulta, né? Comecei a trabalhar vendendo revista, Avon, Natura, Boticário, e, gente, percebi que eu era um fracasso. Eu só conseguia vender para minha mãe, para minha sogra e para minha avó. Eu percebi que eu também não tinha um ciclo de amigos, eu não tinha mais pessoas ao meu redor. É como que eu ia vender algo pra alguém se eu não me relacionava com pessoas, se eu não saía de casa. Então eu desisti. Eu falei, cara, eu não sirvo pra isso, eu tenho que ser sua mãe. E eu fiquei muito deprimida por um período. Nesse processo, eu tava pra ir pegar meu primeiro carro, que a minha mãe e o meu padrasto me deram de presente, me ajudaram a comprar. Que pra mim era vencer mais um grande desafio na minha vida, porque com 18 anos, meu pai me deu 3 aulas de direção, e por ser muito crítico e me cobrar demais, ele achava que eu tinha que já saber dirigir. E eu me senti muito desafiada, eu precisava provar pra mim mesma que eu conseguia. E aí minha mãe trabalhava viajando nessa época pra faculdade que ela dava aula, que era em outra cidade. E eu peguei o carro dela, sem falar com ninguém, nenhum amigo, nenhuma pessoa, e fui provar pra mim que eu era capaz de dirigir um carro com 3 aulas de direção. Bati de carro, né? Eu não tinha legalidade, maturidade, competência suficiente, assumi as responsabilidades do que eu tinha feito de errado, paguei pelo estrago, consertei o carro da minha mãe, do outro carro, graças a Deus não foi grave, traumatizei, e ali eu falei, cara, eu não vou mais dirigir, porque eu não nasci pra isso, eu preciso concordar com meu pai de que eu não nasci pra dirigir. Quando eu tive os meus filhos, eu percebi que dirigir era uma necessidade. Quando ficavam doentes, eu tava sempre precisando que alguém, meu marido saísse do trabalho, minha sogra, eu falei, cara, não é isso que eu quero passar para os meus filhos. Eu preciso vencer esse medo e tirar minha carteira. Então, tirei minha carteira, passei, mas ainda assim tinha muito medo de pegar um carro. Então, quando a minha mãe decidiu me dar esse carro, a gente comprou meio que a distância, ela não ia poder pegar o carro comigo, eu ia ter que pegar o carro sozinha. Eu tava agitada, ansiosa, com medo de não conseguir. E essa é a primeira vez que eu ia pegar um carro desde que eu tirei carteira de motorista, e já tinha se passado um período, quase um ano já. Eu falei, cara, vamos lá, coragem. E quando eu tô na casa da minha sogra saindo pra ir pegar o ônibus, pra ir buscar o carro, chegou um menino tocando a campainha, me procurando. Mas era um menino que eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida. Tava bem vestido, de camisa social, perfumado. Eu falei, oi, o que eu posso te ajudar? Ele falou, não, eu vim trazer um produto de uma empresa nova pra você conhecer. Eu tô buscando pessoas interessadas em revender. Eu falei, amigo, olha só, eu descobri há um tempo atrás que eu sou péssima vendedora, eu não nasci pra isso, e eu tô muito atrasada, eu tenho um compromisso agora. Seu produto é ótimo, eu senti o cheiro do perfume dele, né?
Falei, olha, ele é ótimo, tem uma embalagem linda, eu adoro perfume, eu posso consumir ele em um outro momento, mas de fato para vender, e nesse momento eu não consigo te dar muita atenção. Ele falou, não, tudo bem, eu não vou tomar mais o seu tempo, mas eu vou te deixar esses 2 perfumes de presente, e você deixa seu contato comigo se você quiser, e eu vou deixar o meu com você. Se você quiser consumir mais, ou tiver alguém que queira, você me recomenda. Falei, tá bom, e fui. Peguei o carro, voltei, feliz, contente. À noite ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha mostrado um perfume pro meu marido, o que ele tinha achado. Falei, cara, quanto que é? Eu preciso te pagar. Ele, não precisa me pagar nada. Se você me permitir só fazer um cadastro seu na empresa, eu já fico feliz. Falei, tá, pode fazer. Se não for me cobrar nada, tá tudo bem, então. Deixei ele fazer o cadastro, mas aquilo me chamou a atenção. Entrei no site da empresa, fui vasculhar o que era, e foi ali que eu tive meu primeiro contato com o marketing multinível. E aquilo me chamou muita atenção, porque era um modelo que eu nunca tinha visto antes. Eu tinha ouvido falar de algo parecido quando eu engravidei do meu primeiro filho, que meu marido recebeu um e-mail falando sobre Polishop, mas a gente não se aprofundou no assunto, né? Parecia esquisito, então a gente, isso deve ser algum golpe, alguma coisa, não vamos ver. E no meio do caminho alguém tinha falado comigo sobre Rinodê, e a gente também repeliu, achando que podia ser golpe, pirâmide e tudo mais. Esse menino me ativou um gatilho muito importante dentro de mim, que era o gatilho da gratidão. Ele me fez sentir uma responsabilidade muito grande em retribuir o que ele fez por mim. Ele me deu algo, então eu me sentia na necessidade de devolver algo em troca. E eu vi que a empresa tinha uma promoção, se você cadastrasse 10 novos consultores naquele mês, você ganhava vários prêmios, e o prêmio final era um iPad. E eu sempre sonhei em ter um iPad, porque eu sempre gostei muito de tecnologia, mas naquela época eu não tinha condição ainda de ter nem iPad, nem iPhone. Eu falei, cara, essa pode ser minha oportunidade. Eu preciso cadastrar 10 pessoas, e cadastrar não era só cadastrar, né? Era cadastrar as pessoas e elas precisavam comprar o kit de entrada da empresa. E bom, mas me dá vários brindes e me dá dinheiro. E cara, eu vou ajudar esse menino, então eu vou tentar. Mas como que eu vou fazer isso se eu não conheço ninguém? Aí eu caí naquela mesma pergunta. Eu não lido com pessoas, eu não vejo pessoas, como que eu vou fazer? E aí eu comecei a entrar no Facebook e ver aqueles grupos de balcão de emprego. Eu falei, cara, eu vou postar aqui. Interessado em renda extra, deixe seu contato. Interessado em renda extra, deixe seu contato. E eu fui botando isso em vários grupos, em todos os estados que tinha grupo, eu ia botando. E as pessoas deixavam aqueles números de telefone. Eu ia entrando em contato com uma por uma. E eu ficava lá um tempão falando. Eu nunca tinha feito esse negócio, eu não sabia nem o que eu tava falando. Eu só sabia que eu tava conseguindo convencer as pessoas. Eu sei que eu falei com, sei lá, mais de 100 pessoas. No fim das contas, eu tinha 15 dias para encerrar o mês e ganhar aquelas promoções. E eu consegui fazer 16 ativações. Abri os meus olhos. Foi ali que eu entendi que eu tinha que entender melhor sobre aquele negócio, que eu tinha que aprender mais sobre aquilo, porque era aquilo que eu queria fazer. Eu precisava me sentir produtiva, e ali eu me senti. Eu precisava me sentir realizada, e ali eu me senti. Até porque eu chamei a atenção de pessoas que já faziam esse negócio há muito mais tempo que eu, da minha linha ascendente, da minha liderança, que falou, peraí, tem alguém lá embaixo que tá fazendo algum movimento. Quem é essa pessoa? Eu comecei a dar o meu melhor para aprender sobre o negócio a fazer. As 16 pessoas que eu coloquei em um mês, no mês seguinte, elas simplesmente desapareceram. Eu tive que reconstruir esse negócio. Troquei de empresa 2 anos depois. Uma empresa que não era exatamente o segmento ali que eu queria, mas que ela tinha um sistema de treinamento incrível, um dos maiores que tem no Brasil. A maior equipe de treinamento, desenvolvimento, liderança e vendas que eu já vi estava nessa empresa. Fiquei ali aprendendo tudo que eles tinham para ensinar, mesmo não desenvolvendo o negócio. Depois tentei outras empresas e eu não estava tendo resultado. Eu aprendi a fazer o marketing de relacionamento porta a porta. Eu vendia produto no Ceasa para fazer renda. Eu vendia produto na roça, eu vendia produto de porta em porta, batia em todos os salões, recrutando, vendendo. E eu ainda não tinha engatado, eu ainda não tinha crescido. Eu cresci um pouquinho e não ia mais para frente. Ao mesmo tempo que é muito bom, você em algum momento se sente frustrado e decepcionado e acha que aquela oportunidade não é pra você. Depois eu fiquei quase 2 anos sem desenvolver o marketing de relacionamento, porque eu não consegui ver o resultado que eu tava esperando. Eu já tinha chamado várias pessoas, não tinha dado certo. Eu já tinha virado piada. Eu falei, cara, esse negócio não é pra mim não. Até que em 2019 me veio a oportunidade de desenvolver uma empresa de chá. E eu falei, cara, chá vende.
Não, acho que não sei, mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu tinha que tentar mais uma vez. E aí eu entrei nessa empresa, falei, cara, caí naquele mesmo processo, só que de um jeito diferente. Como que eu vou convidar pessoas se eu fracassei nas outras tentativas? Se elas já estavam fazendo piada do que eu estava vendendo naquela ocasião. Como que eu ia fazer esse negócio dar certo se eu não tinha credibilidade mais? Cara, eu vou tentar do mesmo jeito que eu comecei em 2015. A diferença é que em 2019 a gente tinha mais ferramentas e outras maneiras de trabalhar com a internet. E eu fui aprender, dando cabeçada, assistindo um vídeo aqui, outro ali, vendo o que o concorrente fazia, eu fui tentando aprender e eu comecei a aprender a criar uma landing page sozinha, eu fui aprender a criar uma campanha no Facebook Ads, uma campanha no Google Ads sozinha, e aquilo foi criando uma atração. Eu fiz meu primeiro consultora, eu lembro que o primeiro contato que veio do tráfego pago, eu tinha um baixo investimento, porque financeiramente falando nessa época a minha vida não estava legal. Veio uma moça de Machadinho do Oeste, em Rondônia, longe pra caramba, e ela queria se cadastrar, e quando foi ver o preço do frete, o frete era quase o valor do kit de entrada da empresa. Eu falei, meu Deus, eu divido o frete com a senhora, porque tava na promoção. Eu falei, cara, a minha comissão, eu ajudo a pagar o frete dela. Agora eu sei que eu preciso fazer ela se manter no negócio pra eu não perder ela nunca mais. E assim foi. Depois dela foram vindo vários outros, e as coisas foram engrenando, e isso foi em setembro de 2019. Quando foi dezembro de 2019, eu já estava com uma equipe criando corpo. Em janeiro de 2020, eu tinha que organizar as coisas do aniversário da minha filha, mas eu estava trabalhando muito com o telefone, falando com as pessoas e movimentando rede, e as coisas estavam acontecendo no negócio e eu não tinha muito tempo para parar para organizar a festa, mas eu tinha que fazer isso. Então, um casal de amigos meus que faziam artesanato ficaram de me levar no Rio para comprar algumas lembrancinhas que eles iam terminar de confeccionar aqui em Friburgo para me ajudar. Esse casal, eu sempre vi eles com um casal de potencial muito grande dentro do meu negócio. Mas foi um casal que eu chamei 1, 2, 3, e eles não aceitaram porque eles tinham a cabeça bem fechada, não acreditavam que esse negócio pudesse dar certo. E depois de me ver fracassando tantas vezes, eu virei piada para eles. Então eu falei, cara, eu não vou mais chamar eles para o negócio. Fui pro Rio com eles, trabalhando no carro direto, falando com várias pessoas e eles observando. Mas com eles mesmo não troquei uma palavra sobre negócio, sobre a empresa, sobre o que eu tava fazendo. Tinha jurado pra mim que eu não ia convidá-los. E de fato, eles me pediram pra comprar o produto, eu também não quis vender. Eu fugia deles demais. Um belo dia, os nossos filhos estudam na mesma escola, a gente às vezes dava carona uns pros outros. Nesse dia eu fui buscar os meus filhos e precisei buscar as filhas deles também. Perguntar se eu podia levar as meninas até em casa, né? E aí eu entrei na casa deles para deixar as crianças. Eles me prenderam lá, querendo saber do negócio, e se tornaram parceiros e gigantes do mercado também. Esse negócio trouxe para mim o sentimento de que, para eu crescer, eu tinha que fazer outras pessoas crescerem, principalmente. Não tinha um outro meio de eu me tornar grande nesse negócio. E isso me conectava, porque desde nova fazia muito sentido para mim lidar com pessoas e ajudar pessoas. Eu resgatei a minha identidade, eu resgatei os meus sonhos, eu resgatei a pessoa que eu era quando eu era uma criança. Eu voltei a ter aquela energia, aqueles sonhos, aquelas vontades. Mas esse negócio também me trouxe muitas lições. E uma delas era em termos de aprendizado. Se eu queria me tornar grande em qualquer coisa que fosse na minha vida, eu precisava aprender, estudar muito, me dedicar muito. Eu precisava ser aprendiz eternamente. Em qualquer lugar, com qualquer pessoa que eu esteja trabalhando, não importa se eu estou num nível maior ou menor, eu sempre vou aprender alguma coisa com alguém. Seja do que eu devo fazer ou do que eu não devo fazer. Eu precisava começar a criar metas e ter objetivos muito claros. E esse negócio abriu a minha visão para organizar os meus objetivos e as minhas metas para a realização daqueles sonhos macro. O impossível se torna possível desde que você tenha atitude, disciplina, constância e dedicação. Eu aprendi que eu posso ser gigante desde que todos ao meu redor sejam também. De setembro de 2019 até junho e julho ali de 2020, eu já tinha transformado a vida de várias pessoas e a minha vida. Eu cheguei ao nível de Imperial Black Diamond, minha organização fazia quase 3 milhões em vendas mensais. E eu construí esse negócio 100%
100% do zero. Então hoje, para aquelas pessoas que dizem que marketing de relacionamento é para quem já trabalha com isso há muito tempo, que não é uma oportunidade que não existe, que esse negócio não funciona, eu sou a prova viva de que sim, esse negócio funciona, desde que você queira aprender, se comprometer e trabalhar. Não é mágica, não é sorte, é constância de trabalho, é disciplina, é uma busca por realização e transformação, não só da sua vida, mas da vida do outro também. Ainda tem muita estrada pela frente, mas eu só vou passar de fase à medida que eu for aprendendo e desenvolvendo uma nova habilidade. E eu estou disposta a continuar eternamente desenvolvendo as minhas habilidades, aprendendo, ensinando para diversas outras pessoas a transformarem as suas realidades. Assim como eu vim de uma família simples, assim como eu passei por diversas necessidades na minha infância, assim como eu vim de uma família tradicional que achava que somente com uma faculdade, um diploma eu podia ter resultado, transformar a minha vida, eu sei que tem várias outras pessoas aí vivendo, trabalhando em profissões, sendo infelizes, porque não sabe como sair daquela mentalidade, daquela vida ali. Meu maior objetivo hoje é transformar ainda mais vidas e mostrar para o maior número de pessoas que, seja no marketing de relacionamento ou em qualquer outro negócio, ela pode ter sucesso mesmo sem saber nada, sem nunca ter ouvido falar, mesmo sem ter muito estudo, mesmo sem ter muita experiência, desde que ela queira muito.